Obrigado, Bispo Francisco. Eu tenho profunda gratidão por esse ministério Sara Nossa Terra. Puxa vida, que legado esse ministério tem deixado na nossa nação, não é? Glória a Deus, graças a Deus. Curva sua cabeça um pouquinho. Pai querido, queremos nos achegar a Ti, queremos beijar o Teu rosto, dizer que nós Te honramos, Te reconhecemos não apenas como um Deus todo-poderoso, mas Te reconhecemos como nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. E mais uma vez juntos aqui como igreja, com um só coração, uma só alma, nós Te invocamos nesse lugar. Venha o Teu reino, seja feita toda a Sua vontade. Libera, Senhor, sobre as nossas vidas a Sua palavra, aquela que procede da Sua boca, que para Ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Nós juntos aqui queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E desde já, Senhor, damos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Como disse o salmista, não a nós, não a nós, mas ao Teu nome apenas seja dada toda a glória. As nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que habita na luz inacessível, que em si mesmo tem a imortalidade, aquele que pode nos dar uma esperança que vai além do túmulo, porque a morte não pôde suportá-lo. Obrigado pela sua presença aqui conosco, no nome de Jesus, amém, 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 queridos. Bom dia para todos, graça e paz para o seu coração. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, em 2 Reis, no capítulo 6, verso 8, quero ler um texto aqui com você, tá? E vamos caminhar aí sobre essa palavra, né, sobre essas águas. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu, chegando eles a Samaria, disse Eliseu:
ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? E presta atenção, ele fala assim: põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E a Bíblia fala assim: não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Quando você olha para esse texto, nós temos aqui um contexto de uma guerra que vinha já durando não só por décadas, mas eu diria até séculos. Uma terrível guerra. O que dá a entender é que a Síria aqui tinha uma vantagem bélica e estratégica muito grande em relação a Israel. E era aquele contexto realmente de guerra, de destruição. E o rei da Síria, de maneira assim muito estratégica, muito inteligente, começou a fazer uma série de emboscadas para aniquilar o exército de Israel. Só que lá em Israel havia um profeta, esse cara, o profeta Eliseu, aquele que pegou a capa de Elias, pegou uma unção dobrada de Elias. E Deus começou a revelar para Eliseu esses planos mais secretos do rei da Síria. Então, Eliseu mandava avisar o rei de Israel: rei, olha, não passa por aquele lugar, não passa por aquele outro, tem emboscadas. E com isso, os planos do rei da Síria foram sendo frustrados, um após o outro. E chegou uma hora que o rei da Síria, então, toda essa frustração foi virando assim, não é, uma raiva, e ele falou: não é possível, só pode haver aqui um espião, ou uma rede de espionagem aqui infiltrada, e fez uma daquelas reuniões assim de rola-cabeça: quem é o espião? E tentando descobrir quem era o espião, alguém disse: não, rei, é que tem um profeta lá em Israel, e esse cara, Deus revela para ele o que você fala até no seu quarto de dormir, até na sua privacidade, Deus revela para ele. E o rei então se enfurece e manda prender Eliseu. Ah, é assim? Então beleza, descobrimos o que está acontecendo. E ele envia de noite, veja bem a sagacidade, né? Era um plano assim fulminante. Ele manda o seu exército, um exército inteiro, então, inclusive suficiente para cercar toda a cidade onde Eliseu morava, uma cidade não muito grande, chamada Dotã. À noite a cidade está cercada. Quando chega pela manhã, o moço do profeta vai respirar o ar puro da manhã, e de repente, quando ele olha, ele percebe que a cidade está nocauteada. A cidade está totalmente cercada. Ali ele percebe que os inimigos estavam querendo a cabeça deles. Então ele entra em desespero. E ele fala assim: e agora? O que nós vamos fazer? Totalmente perplexo, sem saída, sem ter como fugir daquele cerco. Mas Eliseu tinha um outro olhar. Falou: cara, não preocupa não, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Talvez o moço de Eliseu falou: rapaz, você não sabe fazer conta, né? Tipo assim, 1, 2, e todo o exército da Síria cercando a cidade. E Eliseu então faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa enxergar o que eu estou enxergando. E de repente Deus abre os olhos do moço, e ele enxerga
as hostes espirituais de Deus, com carros e cavalos de fogo, e de repente o moço então se acende de esperança, e a Bíblia fala que os sírios vieram então para prendê-los. Eliseu simplesmente usa todo aquele poder que estava disponibilizado, ele faz uma oração: Senhor, quero briga não, só fere eles de cegueira. E agora todo aquele exército totalmente cego, já não valia de nada a sua habilidade, os seus armamentos, eles estavam cegos, totalmente impotentes. E Eliseu, muito sabiamente, fala assim: gente, na verdade o problema de vocês não é comigo. Isso aqui é a inteligência de um aconselhamento, né? O problema de vocês é lá com o rei de Israel, é lá em Samaria. E ele pega todo aquele exército pela mão e conduz eles até Samaria, de Dotã a Samaria. Quando eles estão chegando em Samaria, ele ora novamente, fala: Senhor, agora abre os olhos deles para que por si mesmos eles possam enxergar a verdadeira raiz do problema, resolver com quem eles têm que resolver. E quando o rei de Israel observa aquilo, os seus inimigos debilitados diante dele, o rei de Israel já esfrega as mãos, né, já pensa num banho de sangue, numa grande vingança: matá-los-ei, matá-los-ei, meu pai. Não, a gente não mata prisioneiro de guerra. Vamos dar um banquete, vamos fazer uma ceia, vamos oferecer a eles, porque eles estão cansados, pão, água e liberdade. Vamos agir no espírito oposto. E foi o que eles fizeram: um banquete para o inimigo, discernindo a natureza da batalha. E por causa de um homem, que teve a envergadura, o discernimento de agir no espírito oposto, no espírito de reconciliação, vencendo o mal com o bem, por causa de um homem. Uma guerra que vinha durando décadas, acabou a guerra. A Bíblia fala: os sírios não entraram mais nas terras de Israel. Acabou a guerra, por causa de um homem. Por isso que a gente sempre fala: um com Deus é maioria, dois é covardia. A nossa vida, gente, é uma vida que envolve muitos conflitos, sim ou não? O propósito maior de uma batalha espiritual é exatamente, por incrível que pareça, é destruir as inimizades, é reconciliar corações, é refazer relacionamentos, desfazendo as obras do diabo e da carnalidade humana. Paradoxalmente, uma das mais poderosas armas de guerra é a paz. Paulo fala: o Deus de paz, não é o Deus da guerra, o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a cabeça de Satanás. Então, é interessante, porque a intercessão tem muitos aspectos, mas um dos principais aspectos da intercessão é a reconciliação. Isso requer um espírito perdoador, e é sobre isso que eu quero falar com você, porque um dos grandes inimigos que está assolando as estruturas e os fundamentos da igreja, do corpo de Cristo, é a amargura. Nós vamos ver que a amargura não só adoece, mas emburrece também as pessoas, levando a elas a acordos que é só perder e perder. E ao invés de combatermos o bom combate, nós começamos a combater o mau combate da fé. Se nós pudéssemos resumir a morte de Jesus numa única palavra, talvez essa palavra fosse perdão.
Aliás, essa foi uma das declarações que Jesus fez da cruz. Tem declaração que você só faz de uma vida crucificada. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Essa capacidade de enxergar a cegueira dos seus ofensores realmente vem sempre de um espírito assim. É esse espírito que eu quero falar, um espírito reconciliador, perdoador, não é? Então, o que a gente observa aqui nessa história é exatamente como vencer esse legado da amargura. Quando a gente olha para a Bíblia, são tantas histórias assim, né? Vai ver a história de Esaú com Jacó, a história de Absalão versus Davi, o próprio pai, uma estrutura profunda de amargura contra o pai, que inclusive culminou numa tentativa de golpe de Estado. Você vê lá a história de Coré, Datã, Abirão com Moisés, foram engolidos quando a terra abriu. Amargura. Amargura é destrutiva. O princípio da mágoa, a má água, a água apodrecida. É interessante como que a amargura anda junto, de mãos dadas, com a apostasia. Inclusive Jesus, numa das declarações mais contundentes, ele fala isso, que se nós não perdoarmos de coração as pessoas, tampouco o Pai Celestial nos perdoará. Quando nós oferecemos uma graça aquém daquela graça que Deus nos oferece em Cristo, nós estamos praticando injustiça, estamos nos colocando num lugar onde nem a graça de Deus vai nos alcançar. Porque se você não perdoa, você estabelece uma condição de não ser perdoado. Isso te empurra para um descaminho, para a apostasia. Você pode observar, quando você acha uma pessoa desviada do Evangelho, se você for conversar com ela, você vai tentar ouvir o coração dessa pessoa. Em muitos evangelismos já fiz isso, você vai abordar a pessoa já foi de igreja. E está perdidona, e normalmente muito pior, porque sempre assim, torna-se o segundo estado pior do que o primeiro. Aí fala, mas o que aconteceu? O que ela vai contar? Uma história de amargura. É sempre uma história de amargura. Então eu gostaria de caminhar com você, rapidamente aqui, dentro de alguns pontos que eu chamo aqui os efeitos colaterais, o impacto de um espírito de reconciliação. E eu acho isso muito relevante porque a reconciliação, ela estabelece o trilho da natureza divina. Cara, se você quer saber como a natureza de Deus funciona, tem tudo a ver com reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e colocou em nós a palavra e o ministério da reconciliação. Deus não é um Deus duro, inflexível, Ele é razoável. Isaías fala, vinde, arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a neve. Deus é um Deus razoável, Ele está aberto para nos ouvir, para lidar conosco. Ele não é um Deus duro e inflexível, muito pelo contrário. Ele é um Deus perdoador, rico em perdoar, cheio de bondade, cheio de ternura, cheio de misericórdia. Obviamente, Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, mas as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Mas o primeiro efeito do perdão, num quadro de conflito, seja conflito social, espiritual, seja o que for, conjugal, eclesiástico, o primeiro efeito é que você vai começar a ter percepção espiritual, a percepção correta, inclusive foi o que o Maurício pregou hoje aqui pela manhã. Você vai ter a percepção de Deus sobre essas questões. Você vai começar, inclusive, a conhecer os planos do inimigo. Olha só o que está em 2 Reis 6,12. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir.
Gente, é impressionante como um espírito reconciliador destranca o acesso para conhecermos os mais secretos intentos do inimigo. Deus começa a trazer à luz todas as maquinações. A natureza do inimigo é sutilmente enganar, seduzir, tentar, intimidar, para depois derrubar, ferir, estabelecer mentiras em cima dessas feridas. Mas é interessante que quando você tem um espírito perdoador, na verdade Deus vai te dar um discernimento claro das intenções mais profundas e estratégicas. O inimigo acha que está sendo estratégico, ele acha que ele está sendo sagaz, mas enquanto ele está indo com o milho, como diz o mineiro, você já está com o angu pronto. A primeira percepção que um espírito perdoador nos concede é acerca dos desígnios do inimigo. Você discerne as suas tentações, as suas ciladas. Quando o inimigo pensa que vai te surpreender, na verdade ele é quem vai ser surpreendido. Então um coração reconciliador traz aquela revelação de Deus que te coloca na vanguarda do discernimento, sempre um passo à frente do inimigo. Quem perdoa vence. Enquanto a amargura nos cega para as ciladas de Satanás, essa atitude de humildade, reconciliação, dissipa as trevas, torna óbvio e irrelevante toda a astúcia do mal. É interessante, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala assim: olha, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. E ele explica: porque não ignoramos os seus ardis, ou os seus desígnios, as suas intenções, nós não ignoramos. Então Paulo deixa claro que o que te faz discernir os ardis, os desígnios de Satanás, é esse espírito de perdoar. Ele estabelece a atitude de perdoar como um elemento vital que vai definir se vencemos ou se fomos vencidos por Satanás. Você só pode conhecer os planos do inimigo se você tiver um espírito reconciliador. Aí você não morde a isca, você simplesmente não cai na cilada. Toda amargura, na verdade, é uma cilada, é uma isca. Falta de perdão impõe um julgo de ignorância em relação aos planos e aos ataques do diabo. Como é que você sabe que uma pessoa caiu no laço do diabo? É quando ela amargura. Ela amargura. E quando ela amargura, é impressionante como Satanás começa a usar o potencial dessa pessoa contra as pessoas que Deus ama também. A palavra ofensa, tem um livro que fala sobre isso. A palavra ofensa, no original, é a palavra isca. Você reagir no espírito da ofensa significa ser fisgado por Satanás. Por isso que nós precisamos de ser menos reativos e mais proativos. A pessoa proativa é exatamente o oposto de uma pessoa reativa. A pessoa reativa, você trata ela bem, ela te trata bem, você trata ela mal, ela te trata mal, ela é reativa. A pessoa proativa, ela não reage, mas ela age em virtude dos valores que ela agrega. É o que Pedro testemunha sobre Jesus, que quando ele era rejeitado, ele não rejeitava, quando era ofendido, não ofendia, quando era injustiçado, não injustiçava. Ele agia com quebrantamento, essa capacidade de amortecer as pauladas emocionais e agir em virtude dos valores que você agrega. Por isso que muitas pessoas caem em armadilhas, laços e concupiscências nocivas. Por quê? Porque elas endurecem o coração em relação a perdoar. Elas começam a idolatrar as suas razões, elas começam realmente a idolatrar os seus argumentos, fecham o coração, idolatram o seu orgulho. Como eu disse, falta de perdão não só adoece, mas também emborrece emocionalmente a pessoa. Eu me lembro de uma situação que eu acompanhei.
situação terrível de divórcio. Aí na hora de dividir os bens, o cara preferiu, tipo assim, né, hipoteticamente, vender um carro que valia 10 e ele vendeu só por 1, para prejudicar o cônjuge. Não, eu tomo prejuízo, mas ele também toma. Rapaz, o que faz a pessoa ter uma atitude tão insana como essa? Amargura. A amargura enfeitiça a pessoa. Mas o primeiro efeito de um espírito de reconciliação é que você vai discernir as infiltrações do inimigo. Segunda coisa, Deus vai começar a colocar na sua boca a palavra de conselho. Conselho. Você vai começar a salvar e livrar pessoas do perigo. Cara, isso aqui é muito, assim, é de uma propriedade profunda quando a gente se trata do ministério pastoral, ministério do aconselhamento. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado e se guardou ali nem uma nem duas vezes. Por causa do conselho de Eliseu, não foram poucas as vezes que todo o exército de Israel sofreu um livramento. Eles estavam ali num caminho realmente, indo como a ave para o laço, mas por causa de uma palavra de Eliseu, foi evitada uma grande destruição. A perspectiva do conselho é isso, é você desfazer as armadilhas, é você ajudar outros a discernir, superar provas. Você vai livrando pessoas do caminho do destruidor. Sempre quando você tem um espírito de reconciliação, você vai tirar as pessoas realmente de muitas decisões que parecem ser certas, mas são erradas. Um coração perdoador vai prover essa unção, uma graça, para você saber orientar as pessoas. Dizer a elas por onde elas devem, por onde elas não devem andar, naqueles momentos críticos, difíceis, que elas estão passando por provas, às vezes tentações complexas. Eu sei que isso parece ser óbvio, mas a Bíblia explica que há caminhos que parecem ser certos, e parecem mesmo, mas o final deles são caminhos de morte. O conselho e a sabedoria de Deus sempre vem de um caráter exercitado no perdão, na tolerância, uma revelação prática da orientação divina para a pessoa. Aquela pessoa, aquele relacionamento que está em conflito. Eu sempre digo, o essencial não é você tomar o lado de uma pessoa, mas você tomar o lado do relacionamento. Às vezes a gente intermedia muito conflito conjugal, não é? E o lado que eu sempre tomo é o lado do casamento. Que o marido tem as suas razões, a esposa tem as suas razões, mas Deus é um Deus de reconciliação, essa é a natureza dele. E é assim que nós começamos a frustrar os planos do inimigo. Então aqui nós entendemos o poder de um conselho, de uma orientação profética, carregada de compaixão, de revelação. Por causa de uma palavra, de um conselho que vem assim de um espírito reconciliador e sábio, você evita a divisão de uma igreja, a destruição de um casamento, uma atitude inconsequente. Eu me lembro, um tempo atrás, numa única semana, eu intermediei em torno de 5 situações que, assim, o divórcio já estava assim meio que determinado. Cara, eu fiquei impressionado, cada dia era uma situação, e às vezes por causa de uma conversa, de uma palavra, de um discernimento que você traz para aquele casal, você evita a destruição de uma família. Foram 5 casamentos salvos. Por isso que a pior coisa que uma pessoa pode fazer em dificuldades é você ir se aconselhar com uma pessoa amargurada. E normalmente você sabe que essa é a tendência, que uma pessoa amargurada,
Um rebelde sempre vai procurar um amargurado para ele se sentir afirmado na sua rebelião. Os amargurados se atraem. Sabe o princípio da química, que os semelhantes se dissolvem? Espiritualmente é isso, os amargurados, os rebeldes se atraem. Olha, se você está em conflito, não procura gente rebelde, amargurada, não faça isso, porque você vai acabar ouvindo o que você quer ouvir, e na verdade o que você quer ouvir é o que o diabo quer te falar. Procura gente que perdoa, procura gente saudável. A terceira consequência de um espírito reconciliador é que, de fato, você vai desfrutar de uma autoridade legítima. Você vai poder se colocar na brecha numa posição de intercessor e pacificador. É o que a gente vê Deus falando aqui, fazendo com Eliseu. De repente, assim, quando Eliseu se deu por si, ele estava no olho do furacão. E isso aconteceu de uma maneira muito inusitada, quando a Bíblia fala assim, né? Porque Deus começou a revelar os planos do rei da Síria para o rei de Israel através de Eliseu, e com isso, agora a fúria do rei da Síria se desvia do rei de Israel e vai para quem? Para Eliseu. Foi uma maneira curiosa de Deus colocá-lo como intercessor. Vai e vê onde ele está, para que envie, mande trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Estar na brecha é você sustentar as pessoas em oração, perdão, naquilo que elas têm falhado. Mas a brecha é esse lugar, o lugar da amargura, da iniquidade. Fechar a brecha é evitar a destruição do que Deus deseja preservar. Procurei alguém que estivesse na brecha para que a destruição fosse evitada. Eliseu não apenas foi colocado por Deus na brecha entre esses dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel, mas na verdade Deus estava colocando ele numa posição mesmo de autoridade. E é impressionante os efeitos disso, como a coisa foi se dando. Devido a esse espírito perdoador, essa maturidade que Eliseu tinha, Deus pôde levantá-lo para intermediar nada menos do que um conflito de proporções internacionais. E Deus, na verdade, só o colocou na batalha porque ele era um homem que sabia superar essas reações carnais. Ele sabia discernir a natureza da batalha. Não é contra carne e sangue que nós temos que lutar. Ele estava agindo no espírito certo. Mas a princípio, a posição de intercessor faz de você o alvo do inimigo. Eliseu se tornou o alvo do rei da Síria. Mas o intercessor, gente, por mais débil, por mais vulnerável que ele pareça ser, ele nunca é a caça, ele sempre é o caçador. Assim como Jesus na sua morte, Jesus não foi uma vítima, como muitos supõem. Na verdade, em João 10, Jesus fala assim: este mandamento eu recebi do meu Pai, que eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la, como quem zomba da morte, eu dou a minha vida. Quando Satanás pensou que ele havia conseguido vencer o Messias, conseguimos destruir o Messias, aniquilar o Messias, parar o Messias, ele morreu. Festa no inferno. No terceiro dia de festa, Jesus desceu às partes mais inferiores da terra e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Levou cativo o cativeiro, subiu ao mais altos céus, dando dons aos homens. A vitória de Jesus foi tão tremenda que nem mais a chave de casa, a chave do inferno o diabo tem. Quem tem a chave do inferno é Jesus.
Não sei se você está entendendo o que é o poder de uma intercessão. Quando Deus te acha na brecha e te estabelece na linha de fogo de uma questão, com espírito reconciliador, um intercessor, você não está sob o poder humano que algumas pessoas têm, porque são reis, são governadores, toda aquela bagaça. Mas Deus está te dando uma autoridade que vem do alto. A quarta coisa, quando você tem um espírito reconciliador, é que vai haver um rompimento de paradigmas. Você vai começar a abrir os olhos dos servos. Você vai estabelecer um manto de liderança num outro nível, que não é só natural, mas é sobrenatural. A Bíblia fala assim, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja bem que Geazi, o moço de Eliseu, ele estava ali totalmente perplexo, desesperado, sem saída, agora já se preparando realmente, assim, olha, para se tornar um prisioneiro de guerra, desesperado, até que vem a percepção correta de um profeta. Quando você começa a enxergar o mundo espiritual, a verdade espiritual, porque a Bíblia fala que o mundo invisível é muito mais real do que o visível. O que está acontecendo no nosso entorno espiritualmente falando, expressa uma verdade muito mais absoluta do que essa que nós estamos vendo aqui com esses olhos físicos. E aqui acontece uma mudança de paradigmas. Os argumentos malignos são desvendados, anulados, o medo e a intimidação que paralisa a fé, que leva ao desespero, são superados, abatidos. É impressionante como esse espírito reconciliador de Eliseu abriu os céus, abriu uma perspectiva de se conectar com a verdade do mundo espiritual, criando um ambiente de revelação espiritual. A grande questão não é você ter informação, mas é você ter revelação. São coisas diferentes. E as pessoas vão deixar de enxergar o mundo espiritual parcialmente, da maneira como o inimigo quer que nós vejamos. Muitas vezes nós estamos em circunstâncias desesperadoras. Às vezes tem gente que está numa crise conjugal tão grande que ela fala, cara, acabou, meu casamento acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Às vezes a pessoa chegou aí no que ela julga ser o fundo do poço, em algumas áreas, algumas questões, alguns conflitos, onde a pessoa realmente perdeu a esperança. Mas é impressionante como que uma liderança norteada por um espírito reconciliador começa a abrir os olhos dos servos, trazer uma esperança que só Deus pode dar. E quando Deus abre os olhos de Geazi, o que ele enxerga? Que na verdade não eram eles que estavam cercados pelo exército da Síria, era o exército da Síria que estava cercado pelos exércitos de Deus, era o contrário. Irmãos, a gente olha para o Brasil, você fala assim, cara, será que tem jeito para o Brasil? Os caras tomaram todas as instituições, os caras corromperam todas as instituições, a presidência é a gangue dos presidentes, desde o executivo, legislativo, judiciário, ministério público, tá? Os caras, Senhor, será que tem jeito? Até que vem uma revelação de Deus. O perdão nos leva a ver o domínio, o cuidado, a proteção de Deus sobre nós, transporta os servos para um plano espiritual
de revelação e discernimento. Como eu disse, revelação é muito mais do que informação. A revelação é o conhecimento espiritual da verdade, que tem o poder de reverter situações aparentemente perdidas. A quinta coisa é que quando você tem um espírito reconciliador, é impressionante como Deus te dá uma graça para você desarmar o inimigo. Você vai começar a cegar os ofensores. Aliás, essa é uma oração que eu faço demais, principalmente no nosso contexto nacional. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere e peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eu disse que a paz é uma arma espiritual que não apenas abre os olhos dos servos, como conscientiza os ofensores da cegueira imposta pela amargura. Faz a visão dos ofensores voltar para dentro de si mesmos. Sabe aquele batismo de consciência? E isso te dá realmente uma verdadeira vantagem contra o verdadeiro inimigo. Essa cegueira acaba cumprindo até uma missão salvadora. É impressionante, porque agora, quando todo esse exército fica totalmente cego, eles começam a olhar, eles não podendo mais olhar para fora, eles têm que olhar para dentro. Eles têm que olhar para dentro. Um dos pontos de queda mais comum, às vezes tem a ver com identificar erroneamente o inimigo. A amargura faz do próximo inimigo. Esse é o problema. O vitimismo faz da pessoa a sua própria inimiga. E enquanto isso, o diabo vai fazendo o seu estrago. Mas quando você tem um espírito perdoador, você começa a trazer esse batismo de consciência. Você se lembra lá a história de Saulo de Tarso? Talvez foi o maior inimigo da igreja primitiva, foi esse homem chamado Saulo. E biblicamente só tem uma explicação para a conversão de Saulo, só tem uma. E a chave da conversão desse homem chamado Saulo de Tarso foi Estevão. A Bíblia fala que Estevão era um pregador ardente, um homem cheio da sabedoria de Deus, e ele começa a confrontar aquela geração, contando toda a história de Israel, mostrando como eles estavam endossando todo um processo de rebelião, e ele fazia isso com tanta graça, com tanta sabedoria, que sem ter mais argumento, as pessoas começaram a apedrejá-lo. E quando as pessoas começam a apedrejá-lo, ele simplesmente levanta os olhos para Deus e fala: Senhor, não lhes impute esse pecado. Cara, que atitude surpreendente. Cara, que guerra esse cara fez. Que guerra. Não lhes impute esse pecado, tem misericórdia. Por isso que normalmente nós fundamentamos as orações de libertação sempre numa confissão intercessória, corporativa de pecados. Isso é o sacerdócio, é quando você se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que nós mesmos estamos rodeados de fraqueza. Então, Estevão faz essa oração, e quando ele faz essa oração, Senhor, não lhes impute esse pecado, de repente, ele vê os céus abertos, e o Filho de Deus em pé à destra do Todo-Poderoso. Rapaz, você entende que tem uma oração que abre o céu? Essa é uma oração que abre o céu. E que ali imediatamente Jesus já estava dando uma resposta. Por quê? Porque ele estava em pé. Ele se levantou. E quando Jesus se levanta do seu trono, rapaz, as coisas que são abaladas serão abaladas para que as eternas se estabeleçam. E de repente Saulo ainda,
respirando ameaças de morte, com autorização de toda a cúpula religiosa, quis ir na Síria para arrastar os cristãos para a prisão. E é quando, de repente, ele é atropelado por uma carreta. Ele não viu estrela, ele viu o sol da justiça. Diz que foi uma luz tão grande que o cegou. E uma voz começou a falar com ele: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus estava ali atendendo uma intercessão de Estevão. E a partir disso, Saulo fica cego, assim como o exército da Síria, cego, por dias, um batismo de consciência. Quando você aprende a ser ovelha no meio dos lobos, agir no espírito oposto, como Jesus ensinou a igreja a lidar com toda aquela imposição, aqueles abusos, aquelas arbitrariedades do Império Romano. Se o romano te forçar a carregar a sacola de feira dele 1 milha, vai 2, se te bater numa face, oferece a outra, se te pedir a capa, dá a túnica. Ora por aquele que te persegue, abençoa o que te maldiz, porque assim é o Pai Celestial, que faz a chuva cair sobre justos e justos, o sol nascer sobre bons e maus, sede pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aqui vem um batismo de cegueira. E agora todo aquele exército da Síria, todo o treinamento, todo o armamento, todas as estratégias que eles tinham, as táticas de guerra, aquilo não valia de nada, eles estavam absolutamente cegos, desnorteados. Cara, quando você intermedia um conflito com esse espírito que eu estou falando, que é o espírito da reconciliação, é impressionante como você vai quebrar as pernas do inimigo. As intenções de matar, roubar e destruir vão ser desarticuladas. Toda forma estratégica que Satanás está usando, para manipular aquela pessoa nos seus propósitos, vai ser desarticulado. E aí vem um outro ponto. Quando você tem esse espírito reconciliador, aí começa a vir essa inteligência pastoral, um mapeamento da ferida, a capacidade de conduzir a situação ao seu ponto central. Olha só o que a Bíblia fala. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiar-vos-ei a homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. É impressionante como nesse texto a gente vê um negócio de abre o olho, fecha o olho, né? Então, Eliseu falou com eles: olha, o problema de vocês não é comigo, o problema de vocês é com o rei de Israel, é ele que vocês odeiam de morte. Vamos lá, vamos resolver. Você já viu como as pessoas têm uma tendência de não ir nas pessoas certas, ou de ficar só medicalizando sintomas, enxugando gelo, nunca chega na raiz dos problemas? Gente, pessoas têm raízes, conflitos têm raízes, tudo tem uma gênesis. E para você lidar realmente com determinados conflitos, você tem que discernir as raízes, você tem que entender a história, você tem que entender o processo de construção. Precisa desconstruir
um quadro depressivo, você tem que entender como ele foi construído. Senão você só vai medicalizar sintoma. Para você desconstruir um quadro de homossexualidade, você tem que entender como ele foi construído. Senão, parece que a sua abordagem só vai ofender a pessoa, vai só soar como rejeição. Nós precisamos dessa inteligência. Onde que estava a raiz do conflito? Em Samaria. O rei de Israel. Samaria é o ponto da dor. É aquele lugar na sua vida, na sua história, no seu conflito, que você não quer que ninguém chegue, nem Deus. Tem estruturas tão fortes de vergonha, de orgulho, que você não quer chegar ali. Samaria é aquela igreja que você falou assim: eu nunca mais boto meu pé ali. É aquela pessoa que você riscou da população mundial. Fulano não existe, morreu para mim. É a sua Samaria, mas é lá que a palavra profética personificada em Eliseu vai te conduzir. É lá que você precisa de chegar. É na fortaleza da alma. São nessas estruturas que estabeleceram feridas, mentiras e raciocínios que conspiram contra a sabedoria do reino de Deus. São prisões construídas por pensamentos amargurados. Samaria. Então ele pega todo aquele exército. Eu fico imaginando, provavelmente eles tiveram que fazer assim, eu penso, uma fila indiana, uma fila mesmo, um segurando no ombro do outro, porque era um exército suficiente para cercar uma cidade. Não sei qual seria o perímetro daquela cidade, mas devia ser um exército muito grande. Todos eles agora cegos. Então um tem que segurar onde? No ombro do outro. E lá na frente, a testa do exército da Síria, quem que é? Eliseu e Geazi. Andando. Quilômetros e quilômetros. Cara, os caras devem ter chegado com os dedos inchados. Porque o que tem de pedra, quem conhece essa região sabe disso. O que tem de pedra no caminho, cara. Mas eles foram andando. Cara, que marcha, que caminhada. Essa é a caminhada que nós fazemos numa libertação, gente. Libertação não é o sai-sai, o quebra-quebra. Não é expulsar irresponsavelmente os demônios de uma pessoa. Não é só expulsar os demônios sem discernir aquelas causas que estão garantindo aquele quadro de exploração demoníaca. Demanda inteligência. O que está sustentando aquele quadro de exploração demoníaca na vida da pessoa? Onde é que está a Samaria dela? Onde é que está a dor dela? Onde é que está aquela pessoa, aquele relacionamento que a destruiu por dentro, que estabeleceu traumas fundamentados em mentiras? Samaria. E quando eles chegam lá em Samaria, Eliseu faz uma outra oração. Ele fala: Senhor, chegamos no ponto. Agora abre os olhos deles para que eles por si mesmos possam enxergar, ter a perspectiva correta do conflito. E Deus abre os olhos dele. Veio a cegueira para conter o espírito de violência, de agressão. Deixaram de ser manipulados pelo inimigo, e agora eles já estão enxergando a raiz do problema. Vulnerabilizados. Só que nesse ponto, vem o rei de Israel e fala: Senhor, meu pai, matá-los-emos. Vamos acabar com essa guerra agora destruindo. Gente, vingança só gera vingança.
Quando você tem um espírito reconciliador, você vai libertar. Você vai oferecer liberdade. Você vai deixar de exercer aquele comportamento controlador que, inclusive, adoece a vida de muitos líderes. Você não vai ser um controlador. Você é uma pessoa que oferece liberdade. Eliseu fala lá, né? Não os ferirás, feririas os que tomasse prisioneiros com a tua espada, com o teu arco, põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor. Então tem um dilema aqui. Todo conflito carrega esse dilema. Você vai ferir ou você vai libertar? Você vai amortecer aquela paulada, matar no peito, jogar para a cruz? Ou você vai bater ou levou? Perdoar, libertar é mais do que perdoar, é ensinar outros a perdoar. Você pode observar que Eliseu aqui, ele não só libertou o exército da Síria, perdoando-os, oferecendo a eles alimento, comunhão, liberdade, mas ele também libertou o rei de Israel, ensinando esse rei como resolver conflitos. Na verdade, Eliseu já estava cumprindo ali a grande comissão, no sentido que de discipular nações. Ele estava discipulando nações, discipulando os reis de duas nações em conflito, acabando com uma guerra. Então ele ministrou graça ao coração dos sírios, deu a eles um grande banquete, inclusive cumprindo um princípio ensinado por Davi. Você lembra? Preparas uma mesa perante mim na presença de quem? Dos meus amigos ou dos meus inimigos? Dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei. Isso é um lugar permanente, tá, gente? Não é visitarei, é habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando você tem um espírito reconciliador, você vai libertar, você vai remover o poder e a sentença da condenação. E por fim, para terminar, quando você tem um espírito reconciliador, você vai resolver permanentemente os conflitos. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. 2 Reis 6, 23. Você dissolve esses agentes motivantes da inimizade e da contenda. Você muda a motivação das pessoas, transforma o coração delas. É o que Jesus fez ali do alto daquela cruz. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Aliás, foi exatamente nessa instância, quando Jesus diz essas palavras, é que, não sei se você se lembra, mas aqueles soldados romanos, 2 soldados, que haviam sido os algozes de Jesus, que o prenderam na cruz, esses soldados romanos disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Como o próprio Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando Estevão, ao morrer, fez ecoar esse mesmo espírito de perdão diante de seus apedrejadores, nós temos a explicação mais forte dessa extraordinária transformação que veio transformar Saulo em Paulo. Alguém já disse que Paulo se tornou literalmente a continuação viva do sermão que Estevão não pôde terminar, porque ele foi silenciado. Quando você tem um espírito reconciliador, você vai começar a fazer discípulos do calibre do apóstolo Paulo. Gente que realmente vai fazer sucumbir toda a força de um império como o Império Romano. Gente que vai destronar todo o império da religiosidade cega, do zelo sem entendimento. Quando você tem um espírito reconciliador,
você vai discipular as nações. Curva a sua cabeça um pouquinho. Deixa o Espírito Santo falar com você. Nessa cena desse texto, talvez você se sinta como Geazi, talvez você se identifique com o rei de Israel, alguém que está sendo perseguido por alguém, tem uma pessoa que não gosta de você, uma instituição que não gosta de você, que está fungando no seu cangote, tentando te destruir de todas as formas, te perseguindo. Talvez você até se identifique com o rei da Síria, talvez você seja um agressor, talvez você seja um agressor, mas nós precisamos de uma mudança de endereço aqui. Nós precisamos de uma identificação com Eliseu, a personificação da palavra profética, esse espírito de reconciliação, de graça, que discerne a natureza da batalha, que tem força moral para se conter, que tem domínio próprio, sobriedade, como o Maurício falou aqui mais cedo, que tem a percepção correta de Deus, o olhar de Deus para aqueles que nós rotulamos de inimigo. Eu não estou dizendo que não tenha situações que a gente tenha que denunciar e ter uma palavra querigmática, profética, que traz à luz aquilo que está sendo feito em trevas, mas é essa habilidade simples, de certa forma, de aborrecer o pecado e amar, sem deixar de amar o pecador. Talvez você, nessa manhã, precise oferecer uma ceia para alguém. Talvez tenha alguém que você precisa de soltar na sua vida, que você tem que dar pão, água para essa pessoa e liberdade. Chega de carregar, de arrastar esse cadáver com você. Solta. Solta. E se você precisa de fazer isso nesse momento, tome essa decisão agora, aí no seu coração. Como Davi tinha esses momentos de avaliação, e ele expressa isso no Salmo 23, alguém que estava fazendo Davi passar pelo vale da sombra da morte. Inclusive, esse alguém, um deles foi o seu próprio filho, Absalão. Como também Aitófel, que era o seu conselheiro número 1, pessoas que o traíram no golpe de estado que ele sofreu. Mas ele sabia que ele era o pivô de tudo isso, porque desde quando ele cometeu aquele adultério, cara, as coisas se desencaixaram na sua família e no seu governo. E agora ele estava diante de uma correção, e ele discerniu a correção de Deus. Se você precisa de resolver alguma coisa no seu coração com alguém, faça isso agora. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua presença conosco, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu Espírito que nos assiste tão de perto, de uma maneira tão meiga, mas forte. Obrigado, Senhor. Nós não queremos resistir a Ti, nós não queremos ficar oferecendo resistência àquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, muito pelo contrário, nos colocamos nas Tuas mãos como barro nas mãos do oleiro. Que o Senhor possa nos moldar e tratar conosco. Somos ovelhas do Teu pasto, no nome de Jesus. Deus te abençoe.
SAMU já está aí na porta. Tem algumas pessoas que já estão precisando do SAMU, então já providenciamos balão de oxigênio, ressuscita, o que tiver. Essa palavra daqui a pouco, talvez amanhã vai estar no YouTube, então você pode escutar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque eu duvido que você pegou tudo. Duvido, tem muita coisa, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque a palavra de Deus, ela é infinita. A gente tira tesouros o tempo todo dessa palavra. Amém? Você foi abençoado? Amém. Fica de pé, vamos fazer um clamor. O que pediu o nosso querido pastor Rafael? Segura aqui. Nosso estado. Queria pedir o nosso querido pastor que clamasse pela nossa nação. Levantar um clamor. Esses meses agora, o mês da eleição, nós precisamos virar essa página. Nós precisamos construir um Brasil diferente para os nossos filhos. E eu creio que a intercessão, essa palavra tem tudo a ver, né? Intercessão, né? E vamos crer na grande mudança dessa nação. Você entra com a gente. Eu quero declarar hoje que você é um intercessor por essa nação. Eu quero declarar agora que você não vai ficar em paz enquanto nós vermos o Brasil mudando, né? As páginas sendo transformadas. Amém? Pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Amém? Amém, amém. Queridos, presta atenção numa coisa. Nós podemos acelerar o processo de Deus, ou nós podemos atrasar o processo de Deus. Mais cedo até eu falei que tem 2 terminologias na Bíblia para expressar a vontade divina: o bolema e o telema. O telema é a vontade absoluta de Deus, e tem coisas que, independentemente de nós, Deus vai fazer. Nós sabemos que existe um apocalipse, nós sabemos o fim da história, nós sabemos que, independentemente de mim e de você, tudo que foi perdido em Gênesis é recuperado em Apocalipse, e Jesus vai reinar. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que é o bolema, é a soberania de Deus interagindo com a responsabilidade humana. E que se nós não cumprirmos as nossas prerrogativas, cara, Deus não vai fazer. Por quê? Porque Ele incumbiu o governo e o domínio dessa terra a Adão, a humanidade. É responsabilidade minha e sua. De certa forma, se nós temos um governo como nós estamos tendo aí, ou melhor, um desgoverno, gente, é responsabilidade nossa, tá bom? Nós temos um dever. E eu não, assim, quem me conhece sabe, eu não tenho pegada política partidária, cara, tem sou até um pouco avesso a isso. Mas eu não abro mão de você ter uma responsabilidade social, entendendo que a esfera da política é uma esfera sagrada, principalmente quando você fala do poder legislativo, porque os legisladores, os deputados, os senadores são as pessoas que estão fazendo as leis que eu e você vamos ter que obedecer. Quem é que fazia as leis no governo de Israel? O sacerdote. Malaquias fala que a lei, da boca do sacerdote sai a lei. Quem tem que fazer a lei são aquelas pessoas que ouvem as batidas do coração de Deus, não é um ímpio. Se você botar um ímpio para fazer as leis, cara, nós vamos destruir a nossa sociedade. Quando Deus designou que Adão, que a humanidade dominasse sobre a terra, eles tinham essa prerrogativa de ser imagem e semelhança moral de Deus, mas infelizmente essa imagem e semelhança foi desfigurada. E quem é que está recuperando essa imagem e semelhança? Somos nós. Quando você quer governar sem ser imagem e semelhança de Deus, cara, você vai se tornar em tudo menos naquilo que Deus, na verdade, deseja.
vem a tirania. Então é responsabilidade nossa, principalmente nesse ano aqui, que é um ano de eleição, gente, a gente poder assim olhar para dentro, né? Ativar essa cosmovisão correta, o nosso sistema de crenças, valores corretos, valores alinhados com o caráter de Deus. Nós não temos nenhum ser humano como inimigo, muito pelo contrário, mas nós precisamos, com esse entendimento, com o discernimento dessa palavra que foi dada, nós precisamos fazer a diferença. Então eu gostaria que você concordasse comigo nessa oração, para que a minha oração seja a oração de todos. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas a presença de Deus se manifesta na concordância, na unidade. Pai querido, com uma só alma, um só coração, nós queremos nos achegar a Ti. E juntos, nós quebrantamos o nosso coração, Senhor. Nós queremos nos compadecer ternamente dos ignorantes e errados. Nós levantamos um clamor pelos nossos governantes, sejam eles do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, do poder eclesiástico, dos poderes que envolvem a mídia e a comunicação. Senhor, nós estamos aqui nos identificando com todas as pessoas desses poderes, e nós estamos aqui para fazer um concerto contigo, para confessar corporativamente os nossos pecados como brasileiros. Pedimos perdão por toda mentira, por toda maldade, por toda corrupção, por toda ganância, por todo assassinato, derramamento de tanto sangue inocente, por toda destruição familiar, os adultérios, a cultura da fornicação, os abortos. Pedimos perdão, Senhor, quando tantos de nós temos recorrido aos demônios, temos tentado receber poder, conhecimento, favores de uma fonte espiritual que não é o Senhor, mas são demônios, é Satanás. Pedimos perdão quando a liderança governamental dessa nação entregou os nossos palácios para os orixás e para os demônios. Perdoa, Senhor. Perdoa a cegueira deles, perdoa a ignorância deles, ó Deus. Como Estevão disse, não lhes impute esse pecado. Tem misericórdia. Perdoa-nos também como pastores, quando desonramos o Seu nome, quando usamos o Seu nome em vão, dizendo assim diz o Senhor, quando não era o Senhor dizendo, muito pelo contrário, estávamos usando o Seu nome para manipular pessoas, manipular recursos. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por termos sido profetas da mentira, profetas gulosos, gananciosos. Perdoa, Senhor. Perdoa a nossa nação. Perdoa todos os crimes que têm acontecido a nível de governos. Perdoa todo o sangue que tem sido derramado em tantos lugares desse país, o sangue inocente, os assassinatos que têm acontecido nas comunidades, nas clínicas de aborto, nos prostíbulos, nas boates, nos inferninhos, nas zonas de prostituição. Perdoa todos esses crimes, toda maldade, todo abandono. Perdoa, Senhor, quando pais têm se abdicado dos seus filhos, deixado seus filhos despedaçados pelo caminho. Perdoa quando os homens têm abdicado do seu sacerdócio, se marginalizado através da violência, do alcoolismo, das drogas, da agressão. Perdoa quando homens agridem covardemente as suas mulheres. Perdoa, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que esses pecados não estejam mais na sua memória.
Que o Senhor possa visitar essa nação. Senhor, nós levantamos aqui nessa manhã um altar, oferecendo essa confissão. Que os céus se abram para nos ouvir, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor disse: se é uma condição, se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor possa derramar copiosamente o seu Espírito sobre toda a carne nessa nação. Que o Senhor possa visitar, desde o mais recém-nascido até o presidente da República. Que no Brasil toda a carne, todas as pessoas vejam a salvação de Deus, seja impactado pela convicção que só o Espírito Santo pode trazer do pecado, da justiça e do juízo. Que a sua presença venha, Senhor, e nós também profetizamos sobre a tua igreja, que ela se levante como luz para os povos, como coluna e firmeza da verdade, como um exército com bandeiras, que vai levantar o nome do Senhor, que vai exaltar o nome que já foi exaltado pelo Pai, que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa o estado do Rio de Janeiro. Que o Senhor tenha misericórdia dos governantes desse estado. Senhor, tanta vergonha, tanto descaramento, tantas pessoas que roubam realmente sem pudor nenhum, que se corrompem. Perdoa quando roubamos o dinheiro dos aposentados, quando roubamos o dinheiro destinado à saúde das pessoas, cuidar das saúdes dos vulneráveis. Perdoa, Senhor. E nós também levantamos a nossa voz para amaldiçoar aquela figueira que só tem folha e não tem fruto, todo esse regime ateísta, comunista, progressista, de mentira e roubo. Nós dizemos que essa figueira vai secar até as suas raízes, no nome de Jesus. Todo falso moralismo caia por terra. O Senhor disse que o Senhor nos estabeleceria para edificar e para derrubar, e nós queremos derrubar todos os poderes, todas as falácias, todos os partidos, todos os regimes que se levantam contra ti. Caia por terra, no nome de Jesus. E que essas pessoas que estão sendo manipuladas, nós oramos como Eliseu orou: abre os olhos delas, na Samaria delas, restaura essas pessoas, cura essas pessoas, Senhor. Nós oramos não só por uma transformação, mas por uma transfundação nesse país. Que o Senhor possa fazer tremer a terra nessa nação. Abala os fundamentos do Brasil. Uma mudança de alicerces, de fundamentos nessa nação. Que a sua palavra, o seu propósito se estabeleça no Brasil. Que o chamado que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem para essa nação se cumpra. E o Brasil não será só um celeiro, já é não apenas um celeiro de missionários, mas brasileiros levarão o fogo do reino de Deus por todos os povos dessa terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus.